Palavra de Deus como base do ministério do obreiro, né? Esse texto que eu deixei na capa é bem intencional, tá? O texto está na capa aí, é um texto que eu acho que deve ser aquele texto que vai nos dar um norte, uma direção. Olha só. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas, olha só, que maneja bem a palavra da verdade, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. Bom, aqui na introdução, quero pensar com os irmãos, né, algumas perguntas, e eu gostaria que os irmãos, eu deixei esse espaço em branco aí para, se você, né, quiser escrever nesse espaço, você pode escrever. Então, vou perguntar aqui, gostaria de ouvi-los também, podem falar, né? E aquilo que você tem como percepção, escreva aí, esteja bem à vontade. Então, lá na introdução, a nossa introdução é com perguntas, tá? Então, nós estamos aqui numa escola de obreiros, né? Pastor Norival, há quanto tempo já? 2 anos, pastor? Que tem escola de obreiro? 3? Terceiro ano já, né? Terceiro ano que tem escola de obreiros. É uma tarde dedicada a isso, né? Uma tarde dedicada a isso. Então, quem pode ser classificado como obreiro? Essa é a primeira pergunta, né? Quem pode ser classificado como obreiro? O que os irmãos acham? Quem é o obreiro, afinal? O texto bíblico lá, ó. Primeiro vamos conversar. O nome é escola de obreiro. Então, escola de obreiro. Depois tem um versículo que fala: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, né? Então, mas quem pode ser classificado como obreiro? O que os irmãos entendem? O que os irmãos escreveriam? Quem está sem caneta, né, escreveriam? Quem tem caneta aí pode escrever. Quem é o obreiro? O que é obreiro para os irmãos? Não precisa brigar, tá? Dá para todo mundo falar. Bom, um de cada vez. Então a Aline já está falando, né? Fala, Aline. Aquele que serve. Né? O que mais, irmãos? Aquele que pega... Ô, pastor Serginho, você também? Tá aí? Aquele que pega na pá, né? É aquele que se coloca à disposição. Coloca à disposição, né? Ok, né? Então, nós estamos vendo aqui que parece que as respostas, né, não estão assim tão engessadas, com cargos, vamos dizer assim, daqueles que são reconhecidos, né, vamos dizer assim, oficialmente, né? Então, ninguém falou assim que o obreiro tem que ser o diácono, ou o presbítero, ou o pastor, né? Mas parece que ficou muito mais amplo do jeito que foi falado aqui, né? Aquele que serve, né? Aquele que pega na pá. Ô, pastor Sérgio, o que significa aquele que pega na pá? O que o senhor quer dizer com isso? Aquele que está disponível para qualquer parada. Né? Parada inglesa? Ok, né? Então aqui nesse nosso ambiente, me parece então que todos que estão aqui poderiam ser classificados como obreiros? Poderia. Né? Veja, as perguntas são pessoais, depois a gente vai meditando, o que você entende, e aí podemos chegar a outras conclusões também, né? A segunda pergunta, né, praticamente eu coloquei de uma forma, né, que está sugerindo que de fato todos nós aqui somos, né? Então nós, como obreiros, somos chamados para quê? Tá, então, se nós somos obreiros, estamos aqui numa formação de obreiros, né, e vai desde o pastor da nossa igreja até o mais recente membro daqui, que eu não sei exatamente quem é, mas todos que estão aqui, então, mas vamos pensar. Você que se sente, então, que é um obreiro, né? Nós somos chamados para quê? O obreiro é chamado para quê? Ensinar. Então, o Rodolfo falou ensinar. Servir. Trabalhar. Servir como? Vamos ampliar, vamos colocar mais coisas. Oi? Fazer a vontade de Deus. O que mais, meus irmãos? Somos chamados para quê?
organização da igreja, né? Arrumação, limpeza. O que mais, meus irmãos? O que mais? Cuidar, né? E aqui uma pergunta, veja só, né? No ano retrasado, eu fiz aqui um estudo com os irmãos, que era sobre os dons, né? Não sei se quantos estavam aqui, mas nós fizemos um bem específico sobre vários tipos de dons, né? E uma coisa que eu tinha deixado naquela época, e eu coloquei de novo aqui, é esse versículo de 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Está aí com os irmãos, né? Aquela pessoa aqui da igreja que tem uma voz mais bonita, poderia ler? É com você mesmo, irmão. Ninguém se qualifica, se prontifica. Você né? falou uma voz bonita aí, mas agora você Não quero ver. aí filtra melhor esse negócio. Então, aquele corajoso, Isso, né? sim. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha, esse texto de Pedro, interessante, é uma das cartas gerais, né? Ó, diferente do texto da capa, né? Que Paulo está falando com Timóteo, né? Diretamente, né? E nós aplicamos para nós, né? Quando ele fala procura apresentar-te a Deus, ele está falando para uma pessoa específica. A de Pedro, ela é uma das cartas gerais, né? E a forma como Pedro escreve, a gente subentende aqui que todo aquele que serve a Deus tem um dom, pelo menos um dom tem, né? Não necessariamente um dos dons maravilhosos ou mais assim, daqueles que chamam mais atenção, um dom de curar, um dom assim de maravilha, mas um dom há na vida daquele que é um obreiro do Senhor, que se dispôs a servir, né? E ele fala, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Conforme o dom que recebeu. Então, se a gente pensar na pergunta anterior, né? Somos chamados para quê? Somos chamados para quê? Aí, você, para responder melhor, pensando especificamente em você, é muito importante que você saiba o dom que você recebeu. Porque o seu chamado e a sua atividade, né, ela vai estar muito bem relacionada com aquilo que você recebeu, né? E aí a pergunta é, né, qual é o seu dom? Né? Qual é o dom que Deus lhe deu? E aí, agora, cada um sabe, cada um por si. É cada um por si para entender qual é o dom que recebeu. Mas é todos por todos no serviço desse dom. O dom do pastor Norival não necessariamente é o dom do pastor Marcos. Mas ambos irão servir com os dons que cada um recebeu. Cada um, mas para servir uns aos outros, né? Então, qual é o seu dom? Então você vai escreva aí, pensa nisso, né? De que maneira nosso chamado e nosso dom devem ser exercidos? E agora a gente começa a ficar de um modo mais específico, né? Então, o que eu penso, tá? Quem pode ser classificado como obreiro? Quando os irmãos falaram servir, acho que é a palavra mais importante, uma das mais importantes, servir. Servir, estamos aqui para servir. Tanto que o texto de Pedro, ele fala servir uns aos outros, né? Somos chamados para quê? Somos chamados para amar, né? Amar o próximo como a si mesmo. Somos chamados para nos dedicarmos à obra do Senhor. Somos chamados para uma série de coisas. Aí a gente tem que saber melhor o nosso dom, nosso chamado, a nossa vocação mais específica, tá? E agora, também de modo mais específico, temos que começar a pensar seriamente, ou aprofundar, porque eu acredito que os irmãos já estão pensando nisso, é que às vezes a gente pensa, mas não de forma intencional, né? Que é você parar para refletir sobre isso. Então hoje, o dia de hoje, essa tarde, né? Esse momento é para a gente focar nessas questões, tá? Então, de que maneira o seu chamado para louvar, para ensinar, para visitar, para pregar, para evangelizar, para fazer missão, né? Para aconselhar, para administrar, a gente viu vários dons.
E não que a sua vida se reduza àquele dom que você tem. Você pode ter um chamado muito específico para pregar e evangelizar, mas como o nosso irmão Zé Luiz falou agora há pouco, né? Não significa que você não possa ajudar a arrumar os bancos da igreja, né? A limpar a igreja. Não é isso, né? Mas pensando assim no seu dom e no seu chamado, de que maneira eles devem ser exercidos? De que maneira o seu dom, o seu chamado, ele deve ser exercido? Essa resposta, ela não é para você falar, porque cada um aqui é diferente. O serviço será para todos. Mas eu quero provocar os irmãos para pensar nisso, né? Como você deve exercer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Por exemplo, nós vemos na vida de Paulo, que Paulo pregava, Paulo expulsava demônio, através de Paulo, milagres acontecia, Paulo era profeta, previu coisas, escreveu coisas proféticas até sobre a volta de Jesus, né? Mas a gente vê que em dados momentos parece que ele estava mais... Deus estava utilizando mais como profeta, em outros momentos mais como pastor. Ele fica num local 3 anos, né? Ali fortalecendo e firmando uma igreja, até que depois ele tem que sair. Então, depende do momento e da situação. Olha, no presente estudo, vamos buscar entender como a palavra de Deus deve ser o princípio motivador por detrás de nosso ministério. Princípio motivador. Eu gosto muito da palavra motivação, porque essa palavra, e é fácil de lembrar o sentido dela, olha só, motivação é a palavra motivo mais ação. Motivo mais ação. É o que motiva você a agir. Você está em ação, né? A palavra servir, que foi falado aqui muito, né? É uma palavra que mostra ação. Servir, né? Ninguém fica servindo deitado na rede, né, ou dormindo. Servir requer alguma ação. Então, o princípio motivador, então a motivação, né, a motivação de cada um especificamente, o que eu quero trazer para os irmãos aqui é que a nossa motivação, ela deve vir, eu entendo que de 2 áreas, né? A nossa motivação vem do Espírito Santo de Deus, que habita todos nós, porque Ele é aquela força, é uma pessoa, claro, né? Mas estou dizendo, é aquela força que nos capacita diante do imponderável, diante das situações mais adversas, diante das dificuldades, diante daquilo que, às vezes, humanamente, não teria como a gente continuar, né? E às vezes a gente nem percebe isso, né? Então, eu estava conversando com o pastor Moisés aqui, né? País em guerra, tal, todas as situações, como é difícil. E, assim, aquele que faz a diferença para que a gente suporte, a gente nunca passou por isso, mas aqueles que suportaram provações duríssimas de tortura, de perseguições, né? Aqueles que não desanimaram de pregar, mesmo em regimes totalitários, ou de apacentar uma igreja, uma comunidade que não tem mais prédio, mas que vive escondida, né? Só pode ser o Espírito Santo, né? Porque você, muitas vezes, não está ganhando nada, pelo contrário, ainda está expondo e arriscando a própria vida, né? Então, o que motiva essas pessoas a continuar, né? O que move? A gente lembra lá no livro de Atos que Pedro é preso e tem que comparecer diante do Sinédrio, e o Sinédrio, né, que contribui na prisão, condenação de Jesus, ainda que a condenação seja romana, mas está ali nos bastidores agindo também. E há pouco tempo atrás, então, o mestre tinha sido numa morte tão terrível, e Pedro diante deles tem que falar, imagina o medo que seria. Mas a Bíblia fala assim, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, e aí Pedro fala, né? Então, o Espírito Santo é essa força que nos dá essa energia, esse poder, essa coragem, essa ousadia. Ele é uma pessoa, claro, mas está ali. Agora, o Espírito Santo está agindo, mas junto com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra
de Deus. Vamos mais à frente reforçar, é a palavra inspirada pelo Espírito Santo, aquele que te enche, aquele que te capacita, né? Então, o que vai estar nos movendo como obreiros tem que ser essa presença indispensável do Espírito Santo e a palavra de Deus, norteando, orientando, guiando, né, dando as bases para nós. Erros comuns, eu não coloquei nenhum exemplo, porque mais à frente, no primeiro subitem aqui, eu vou mostrar um erro, tá? Então, erros comuns, quando as ações, às vezes boas ações, ou aparentemente dirigidas por Deus, aparentemente, né, se mostram como oposição à vontade de Deus. Então nós vamos ver que tem muito obreiro, geral, tá? Qualquer igreja, tá? Que tem boas intenções, tem boas ações, até para ajudar, para beneficiar, mas se a gente for olhar assim com mais detalhes, vai se encontrar em choque, em oposição à palavra de Deus. Então alguma coisa não está batendo, alguma coisa ali, né, está fora da fiação, né? Então, alguma coisa ali está equivocada. Então, como não cometer esse equívoco, né? Então, se a gente se basear na palavra de Deus, eu imagino que vai ficar muito mais difícil da gente ter uma situação assim. Primeiro item. Todas as nossas atividades precisam de base bíblica. Eu iria colocar uma interrogação, mas eu tirei a interrogação e deixei como afirmativa, tá bom? Eu ia perguntar, todas as nossas atividades precisam de base bíblica? Eu tirei, deixei como afirmativa para a gente discorrer um pouquinho e pensar sobre essa afirmativa. Então, começo colocando aqui, evidentemente, que nem tudo se apresenta de forma explícita e detalhada nas Escrituras. Então, não está detalhado nas Escrituras um monte de coisa. E isso é fantástico. Deus é maravilhoso em fazer isso, né? Não está, por exemplo, detalhado nas Escrituras que o pastor de uma igreja tem que ter um curso de formação para obreiros, e bimestralmente. Não tem detalhes assim, né? Então tem muitas coisas que não tem detalhes, o que nos dá uma margem para a gente ter ações diferenciadas de outras igrejas, de outros lugares, de outras épocas, de outros momentos. Mas, ao mesmo tempo, não significa que essa margem que nós temos de ação, de autonomia nossa, estará desprendido de uma base que seja bíblica. Então, eu estou partindo daqui porque parece um exagero o jeito que eu coloco, né? Quando coloco que todas as nossas atividades precisam de base bíblica. Aí a gente vai ter que pensar o que eu quero dizer, o que nós queremos dizer com base bíblica. Um exemplo aqui, Mateus 28, 19 a 20. Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao versículo 20. Os dois, né? E 20, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aqui vai uma pergunta, né, que eu subdividi em 4 coisas. O que Jesus pede aos seus obreiros? Então estou entendendo aqui, tá bom? Todos os discípulos de Jesus como obreiros. Então, eu coloquei aqui obreiro no termo mais amplo possível. Existe, e eu entendo que é importante ter os obreiros oficiais da igreja, que são reconhecidos, o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor, né, o tesoureiro, o secretário, né? É importante, não tem nada demais, não tem nada de errado com isso, tá? Só que mesmo a pessoa que não tenha ainda uma função assim oficial na igreja, se ela se apresentou, como disse Moisés, né, e como disse os irmãos, para servir, e ela está de fato servindo, ela é um obreiro. O obreiro é o que faz a obra, ela está fazendo a obra, ela está contribuindo com a obra de Deus, né? Então ela serve, ela pratica, ela faz. Então os discípulos de Jesus, Jesus fala aqui para todos os seus discípulos que ali estavam. E aí a pergunta é, o que Jesus está pedindo para eles? Então nós temos aqui 4 coisas que Jesus pede, né? Então, pede para ir, pede para fazer, ir, fazer discípulos, batizar e ensinar.
Agora, note como está, assim, de certa forma, genérico, né? E não detalhado. Ir, como e para onde? Ir, como? Para onde? O texto fala como eles deveriam ir? Sim. Pode, talvez, se alguém tivesse lá na época, levantar a mão e falar, mestre, podemos usar uma carruagem? Né? Outros levantam, mestre, posso ir de Uber? Mestre, tem que ir andando? Dessa vez precisa ir de 2 em 2? Podemos ir num grupo maior? Mestre, posso levar a família junto? Jesus, ele disse, ide. Como? Como? Né? Como? Pode levar suprimentos? Leva assim uma bagagem? Ir como? Para onde? Mestre, tenho que ir para Samaria? Tenho que ir para a Palestina toda? Tenho que atravessar o Mediterrâneo? Vamos para a Europa? Vamos para lugares desconhecidos? Né? Como? Para onde? Então, eu quero que os irmãos percebam que o importante do id estava no deslocamento. Jesus, naquele momento, estava mostrando para eles que eles não poderiam ficar parados. Poderiam ficar parados. Jesus ensinou, aqueles cerca de 3 anos e meio, né? Pregou, ensinou, falou, morreu, ressuscitou. E agora Jesus está próximo de voltar ao Pai. E o ministério de Jesus acabou? Não. Continua conosco. Então nós vamos continuar. Então eles não podiam ficar parados, não podia abrir, né? Ali na Galileia, né? Então, se eu estivesse na Igreja Batista, eu falo, não era para abrir a primeira Igreja Batista da Galileia, ou nem a Assembleia de Deus Ministério Galileia e ficar ali parado, né? Não era isso. Então, quando Jesus fala ir, ele quer deslocamento, não é para ficar aqui, tem que espalhar esse negócio para mais lugares. Então, Jesus, o importante aqui é não ficar, é ir, é ir. Veja, trazendo para nós hoje, está vendo? Por isso que a gente tem que ter essa noção bíblica, né? Entre o que é permitido, Jesus não dá detalhes, né? E isso é sensacional, e saber o momento. Aqui na nossa igreja, a gente está estacionado, está parado aqui, né? Ficamos alguns anos lá no outro endereço, está aqui, então está errado, porque tem que ir, né? Quantos anos estão aqui? Ainda estão aqui, não foram? Não é isso, né, irmãos? Não é isso. Hoje nós estamos aqui porque eles vieram de lá para cá, né? Estamos aqui porque vieram de lá para cá. Então hoje o ID, como se aplica hoje o ID? De várias formas. Então hoje, né, o Moisés lá no trabalho, quando fala com alguém, ele está indo, não está preso a esse ambiente, falar do reino de Deus, mas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, né? Ou de repente um ponto de pregação que abre e vira uma nova igreja, e está indo. Está crescendo. Ou a igreja que contribui com missões, né? Pode ser ofertas missionárias, contribui com missões. O ID ainda é presente, de várias formas, ajudando com missão, contribuindo. Pode mandar um missionário, manda um missionário, né? Ou aqui pelo bairro, né? Mas está indo. Mas não tem nenhum problema ter um ponto fixo. Não tem nenhum problema ter um ponto fixo. Tá? Mas naquele momento eles não podiam ficar. Aquele é um grupo pequeno que Jesus tem que espalhá-los. Né? Então, ide. Fazer discípulo. Ide, portanto, ide. Fazei discípulos. Fazer discípulo de que maneira? De que maneira fazer discípulo? A gente precisa, levantaria a mão alguém e falaria, mestre, é para usar a revista Discipulado da CPAD, volume 1 e 2? Mestre, lá na Metodista tem uma revistinha, a gente pode usar também? Como é que a gente faz? Né? Então, e fazer discípulo. De que maneira? Mestre, eu tenho que ir na casa deles? Eles que vão na minha casa? A gente se reúne? Veja, não tem detalhes. Tem a ordem, fazer discípulo. Mas não se dá detalhes. Mas a gente percebe, mais uma vez, o deslocamento. Porque é ir de fazer discípulos de todas as nações. O ID e todas as nações está completamente vinculado. É para ir fazer discípulo de todas as nações. Então o ID está ampliado. Não é o ID só aqui dentro da esfera judaica. Vocês vão ir, mas vocês vão conseguir fazer discípulo de todas as nações. Jesus está rompendo com as barreiras étnicas. Étnicas.
Não tem entre nós mais divisão entre negros, brancos, africanos, europeus, brasileiros, alemães. Não tem melhor, não tem pior. Por isso que João vê uma multidão de todas as tribos, nações e línguas. Porque agora está rompido. Para o mundo judaico, você tinha uma barreira étnica. Os filhos de Deus são os filhos de Abraão. Tem que ser descendente de Abraão para ser do povo de Deus, o povo eleito. Mas agora em Jesus, não diga essas coisas. Até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E depois Paulo vai dizer, Abraão é nosso pai da fé. Somos filhos de Abraão pela fé. Então, é ampliado. Aqui é ampliado. Mas, voltando à pergunta, fazer discípulos de que maneira? Jesus não dá detalhes. Não dá detalhes. O importante é fazer o discípulo. Se é lá no seu trabalho, no intervalo, quando você conversa com aquela pessoa e vai ensinando, eles aprenderam como fazer discípulo na prática. Jesus os fez discípulo. E agora eles vão fazer outros. Então, naquela convivência, naquela vivência, naquele ensino. Então, hoje, no seu trabalho, momentos que você tem, que você ensina, hoje usando o WhatsApp, falando com a pessoa, conversando, sendo uma porta aberta, onde a pessoa manda mensagem, tira a dúvida, conversa com você, você sendo modelo, sendo exemplo, as pessoas olham como é o seu comportamento, como é a sua vida. Então, fazer discípulo está muito ligado a olhar, aprender, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, fazer discípulo. Então, de que maneira? Está em aberto, isso está em aberto, mas o fazer discípulo está ali. Batizar, de que maneira? Aqui, no máximo, nós temos uma fórmula de invocação da Trindade. Batizar, de que maneira? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maravilha. É por imersão ou por aspersão? Bom, subentendemos que a própria palavra batizar, ela tem a ideia de submergir. Então, isso está assim subentendido na Bíblia, mas não é explícito, é implícito. Inclusive, um dos documentos mais antigos da igreja, que é do primeiro século, que é chamado Didaquê, que é um livro, tem para comprar, tá? Se você procurar, você acha, até na internet para ler. A Didaquê provavelmente foi escrita no primeiro século pelos discípulos dos apóstolos. E lá eles falam para batizar por imersão, de preferência por imersão. Mas na falta de água, pode ser por aspersão. O lugar com deserto, sem contato com água, muitas vezes a dificuldade, Ou a pessoa está em coma, sei lá, uma situação assim diversa. Então, veja, não tem essa... A Bíblia vai dar, eu entendo, uma importância muito maior para crer. Quem crer e for batizado, Então, crer. Filipe, eis aí a água, posso batizar? É lícito se creres de todo o coração. Aquele homem, o carcereiro, Paulo, o que devemos fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, crê. Aí vai para a casa dele e depois Paulo os batiza. Então, crer parece que era a importância maior. Mas veja que não há muitos detalhes. Ninguém perguntou assim, mestre, pode ser na praia ou tem que ser em água corrente? Pode ser em água doce, E a gente vai criando tantos detalhes, igual tem igreja que só pode água corrente. Não pode ser no tanque. O tanque é água parada, O primeiro que batiza, os pecados saem, fica na água, vem um segundo, já está uma água, Nossa, sai pingando pecado, E tem igreja que fala isso, Então, veja, batizar como? O máximo que temos aqui é uma invocação trinitária da ação da Trindade na nossa salvação, mas não se dá esses detalhes maiores. Ensinar. Ensinando-as a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Bom, ensinar. Ensinar o quê? Como, em que lugar? Ensinar o quê? Tem até a resposta, Ensinar o que eu vos tenho ordenado. Então, vocês vão ensinar a guardar aquilo que eu tenho falado. Então, ensina. Agora, veja só, significa então que a gente não precisa mais do Antigo Testamento, Fica só com os evangelhos, que é o que Jesus falou, exclui todo o Antigo Testamento? Não. Porque o que Jesus ensinava era baseado justamente muita coisa no Antigo Testamento.
Quando Jesus fala que os mandamentos, quais mandamentos? Do Antigo Testamento, se resume no amar a Deus acima de todas as coisas, né, e o próximo como a si mesmo, mas usando lá o Antigo Testamento. Está lá presente todo o tempo. Então não significa que anula-se, mas pegando do que eu quero dizer, ensinar como. Pode usar revistinha, pode usar microfone, pode usar projeção, pode usar o YouTube, pode usar vídeo, ensinar como, em que lugar. Tem que ser só no púlpito, tem que ser só numa igreja, pode ser numa casa, pode ser num parque. Então, o que eu quero que os irmãos percebam, todas as nossas atividades precisam de base bíblica. Mas a base não tem que ser os mínimos detalhes, é o fundamento. O que nós fazemos aqui agora tem base bíblica. Estamos ensinando, estamos falando da palavra de Deus. Só que nunca foi dado esses detalhes. Esses detalhes, Deus nos dá a liberdade de agir. Mas as bases têm que ser bíblicas, os fundamentos têm que ser bíblicos, tá? Aqui um exemplo, tá? Olha só, abaixo, desculpa, tá? Tem uma parte importante aí, ó. Note que, em muitos casos, Deus nos dá princípios gerais, norteadores, ou seja, te dá uma direção, mas que não são detalhados ou especificados, pois eles podem se acomodar, isso é muito importante, pois eles podem se acomodar a diferentes realidades, contextos, culturas e épocas. Por isso que é maravilhoso a Bíblia não ter dado detalhes. Tem uma igreja, os Quakers, né? Que eles não usam nada que é eletrônico, né? Tem que se andar de carroça, tem nada que é eletrônico, eles usam. Porque na época bíblica antiga não tinha, então eles querem viver igual naquela época. Né? A Bíblia não dá esses detalhes, a gente pode usar. Então a nossa base, o nosso princípio está aqui. Quem prega pelo YouTube tem um alcance, quem ensina é um escritor, através dos seus escritos, atinge muitas pessoas, né? Isso está acontecendo. O ID, podemos ir de várias formas, podemos fazer discípulos de várias formas, podemos até batizar de outras formas, ainda que haja aquela que nós entendemos que seja mais próximo do que Jesus fazia, e podemos ensinar de várias maneiras. Mas a essência, o que é essencial, fica. Ir, fazer discípulo, batizar, ensinar. Tá? Então, dependendo do contexto, a pessoa está, por exemplo, está lá na prisão. Não tem como batizar. A pessoa se converteu, né? Creu, quer dar o testemunho público da fé e ser batizado. Vai ficar preso muito tempo. Batiza por aspersão. Alguém vai ser contra isso? Fez isso? Meu Deus, né? Fez, dentro da circunstância. Tá? Ou que seja o ir, né? Às vezes podemos ir hoje virtualmente. Tem países que não pode entrar o evangelho, mas o YouTube entra, e de repente a sua pregação entrou lá. Entrou lá e você foi, você entrou você fisicamente não entrou em outro país, mas a sua voz entrou. E de repente Deus começou uma obra lá através de alguém que se converte. Então, o ID vai acontecendo, percebe? Agora um exemplo aqui, ó. Mas isso não significa que deixamos de ter uma base bíblica. Esse exemplo é interessante. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei assim muito surpreso quando eu vi o vídeo que eu vi, né? Porque eu achei que alguém não teria coragem de falar o que foi dito. Era uma irmã de uma igreja que parecia ser uma igreja séria, mas ela falou que eu coloquei aqui no exemplo. Tá? Por exemplo, certa vez vi um vídeo, quem viu fui eu mesmo, tá? De uma pessoa que ardentemente condenava a prática de salas para crianças durante o culto, afirmando que as crianças devem estar participando do culto. Então, vi um vídeo de uma irmã muito brava, falando, não tem que ter salinha para a criança na hora do culto. A criança tem que estar na igreja, tem que estar no culto, tem que estar sentada lá ouvindo a pregação, tem que se acostumar com o culto, como que é, com a oração. Está errado, não pode ter, né? Bom, será, e ela dizendo que não estava errado, será que é antibíblico ter uma salinha para as crianças? Aí eu coloco a pergunta, o que é culto? E o que pode ocorrer num culto? Agora vamos virar a página e olhar um texto bíblico que fala do culto da igreja primitiva, tá?
1 Coríntios 14, 26. Que fazeis, pois, irmãos? Quando vos reunis, reunir para quê? Para o culto, tá? Quando vos reunis, uns têm salmo, outros têm doutrina. Doutrina é ensino, ensinamento, tá? Este traz revelação, aquele outro tem língua, ainda um outro faz a interpretação. Seja tudo feito para edificação. E tem um texto parecido em Efésios também, tá? Então, quando num culto, uma igreja disponibiliza um espaço para que as crianças aprendam a palavra de Deus e seus princípios com métodos mais eficientes, que lhes promova a edificação, de forma alguma, isso é motivo para reprovação, antes de sabedoria. Então, quando no culto a criança não está no ambiente aqui, mas está no ambiente ali, quem disse que lá não é um culto? Lá ela aprende da palavra de Deus? Tem doutrina? Lá ela louva a Deus? Tem salmo? Né? Lá, talvez não seja uma revelação daquela estilo profecia, mas de repente uma criança com uma professora ensinando, lhe é revelado a vontade de Deus, ela entende? Tem revelação? Percebe? Olha como as pessoas muitas vezes, tendo uma aparente boa intenção, aí é o exemplo que eu coloquei lá no comecinho, que eu falei que ia aparecer depois, tá? Às vezes com boa intenção, as suas ações se encontram conflitantes, em oposição à palavra de Deus, né? Então, veja que a Bíblia não especifica muitas coisas, mas não significa que as bases bíblicas não estão aí. A Bíblia não fala nem de escola bíblica dominical, mas a escola bíblica dominical tem base. Escola bíblica existe desde que a Bíblia. Eu ia falar desde Jesus, mas já na Páscoa eles se reuniam e contavam a história, e lembrava, né? Então os judeus já tinham sinagoga, dentro da casa já aprendia, ali já eram escolas bíblicas. Escola bíblica dominical tem data, surge na Inglaterra e tal. Mas escola bíblica dominical não quer dizer que não tenha base bíblica, não está na Bíblia, mas tem base bíblica. Porque se reúne para aprender, para ensinar, para falar das coisas de Deus, percebe? Tem base bíblica, ainda que não haja esses detalhes. De forma geral, nosso serviço, porque o obreiro tem serviço, né? Deve ter como base a palavra de Deus, pois. Aí eu coloco aqui quatro afirmativas para defender a ideia de que todas as nossas atividades precisam de bases bíblicas, tá? Então, somos chamados para sermos discípulos, imitadores de Cristo. E somente nas Escrituras temos registrados as suas palavras, vida e ministério. Irmãos, não é heresia o que eu vou falar, tá bom? Pode parecer, mas não é. Até dá um choque, assim, às vezes, entendendo, né? Mas Jesus é a revelação maior de Deus, não é a Bíblia. Jesus, ele é o verbo encarnado. Hebreus capítulo 1, versículo 3, a expressão exata do seu ser. Colossenses 1,15, né, a imagem do Deus vivo. Mas Jesus não está mais aqui. Ele não está mais aqui. A única vez que alguém pôde sentir o cheiro mais próximo do cheiro de Deus é quem deu um abraço em Jesus e sentiu ali o cheiro de Jesus. O suor, né? Deus se humanizou, tornou gente, andou, comeu, bebeu, dormiu, brincou, né? Então, ali, a imagem do Deus vivo. Olha quando Filipe fala, Jesus só ensina tanta coisa maravilhosa, mas mostra-nos o Pai que é suficiente. O que é que Jesus fala? Filipe, tanto tempo estou com vocês, será que não entendeu ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus é assim, a revelação máxima. Mas a vida de Jesus está aqui. Hoje, o que nós temos de acesso sobre como Jesus era, o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, porque Jesus, como verbo encarnado, não é só o que ele falou, o jeito de Jesus agir, tudo é a palavra de Deus nos ensinando. Como discípulos, o que é o discípulo? Ele copia o seu mestre. Se nós somos obreiros, nós copiamos Jesus. E aonde que nós aprendemos quem é Jesus para copiar? Na palavra de Deus. Então, nós, como obreiros de Cristo, temos que ter uma base bíblica, porque nós somos discípulos. E o único lugar onde você vai encontrar como Jesus é, para que ele seja replicado em sua vida, é nos evangelhos, é nas escrituras. Quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, como eu sei que Paulo estava imitando a Cristo?
Se eu nunca vi Jesus, Pedro viu Jesus. Então Pedro podia olhar para Paulo e falar, está imitando Jesus. Né? Agora, quem nunca viu Jesus, tinha que conhecer os evangelhos e falar, de fato, parece Jesus. O Jesus que eu conheço lá nos evangelhos, parece o jeito que Paulo vive. Segundo, a Bíblia é inspirada e útil. Esse versículo eu deixei mais abaixo, a gente vai ler ele depois. Mas a Bíblia afirma que ela é inspirada e ela é útil. A palavra útil significa que tem utilidade prática. Prática. A Bíblia não é só um livro para te dar uma inspiração no momento do sofrimento, né? Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Amém, meus irmãos? Maravilha, né? Mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Né? Então a Bíblia tem palavras de fortalecimento na hora da provação. É claro que tem. Mas a Bíblia ela é útil. Útil, ela tem uma prática. Então, se a palavra de Deus ela tem uma utilidade prática, essa utilidade prática ela vai se refletir na sua ação. Então, como que o nosso dom deve ser exercido? Lembra lá da pergunta? Então a gente pode confrontar com as Escrituras e buscar um modo como a Bíblia pode apresentar, talvez não detalhadamente, mas talvez dirigindo o modo de usar. Alguns dons a Bíblia detalha. Alguns dons tem. Falar em língua tem que ter um intérprete. Lá Paulo detalhou. Está detalhado. Né? Agora tem algumas coisas que não está. Mas tem um princípio norteador. Tem um princípio que te dá um norte, te dá uma direção. Ok? 3. A palavra de Deus é a fonte de sabedoria divina. E pode nos conduzir em sucesso. Não devemos ter como apoio e base a nossa sabedoria. Provérbios 3:5. A gente não pode se estribar no nosso próprio conhecimento. Então, se você quer ser um bom obreiro, você vai fazer as suas atividades, evangelizando, aconselhando, louvando, escrevendo texto, gravando no YouTube, divulgando, fazendo missão, servindo, atendendo pessoas, né? Pastoreando, administrando, seja lá o que for, você tem ideias suas, que são boas, porque você é uma criação de Deus, o seu pai é magnífico, você é filho de Deus, então você tem algumas coisas parecidas com o seu pai, né? Mas o seu pai deixou uma palavra inspirada. Quando você busca se basear na palavra de Deus, quer dizer que o seu ministério tem a sabedoria divina. A Bíblia tem palavras de sabedoria que vai enriquecer o seu modo de agir. 4. É na palavra de Deus que descobrimos o padrão ético que Deus requer dos seus servos. Então, o que é certo e errado? Qual a maneira de agir? Né? Como um pastor deve tratar a sua comunidade? Como eu posso tratar o irmão que está em pecado? Como que eu posso aconselhar uma pessoa que está numa situação assim ou assado? Né? Como que eu posso, a letra da música que eu posso usar, sei lá, como eu posso administrar o dinheiro que eu cuido aqui da igreja, da comunidade? O padrão ético do que é certo e errado é das Escrituras. As Escrituras traz o padrão que nos leva a um juízo de entender, não, isso é aceitável, isso não é aceitável. Então, claro, muitas coisas são implícitas e não explícitas, mas a Bíblia, ela é norteadora das nossas ações, tá? Então, discípulos, a utilidade, a sabedoria de Deus e o padrão ético. Por isso que todas as nossas atividades precisam ter bases bíblicas, tá? Desafio. Quais são as bases bíblicas das nossas atividades de chamado? Como que você percebe bases bíblicas naquilo que você faz? Né? Como que você percebe bases bíblicas na sua ação, na sua atividade? Benefícios de agir com base bíblica. Tá? Bom, e aqui, não sei a hora que vai fazer a pausa, mas aqui a gente dá para trabalhar um pouquinho e pensar esse conceito de base. O conceito de base, eu poderia ter colocado lá no começo, mas eu deixei para colocar aqui. O que eu quero dizer com base? O que é base? Né? Então vamos lá, conceito de base. Geralmente base se refere a um fundamento, ponto de partida, ou estrutura fundamental, sobre o qual algo é construído ou desenvolvido. A palavra base, às vezes, dá a impressão que é o mais importante, às vezes parece que é algo assim, com um significado menor, né? Então vamos entender um pouquinho aqui, ó.
Mas é um equívoco, tá? Não é de forma alguma menor. Pode ser o que não é visto. Mas aquilo que não é visto não significa que não seja importante. Ninguém está vendo o nosso coração agora. O coração físico, tá? Coração físico. Esse órgão ninguém está vendo. Só que se ele parar, a gente sabe o que acontece, né? Então, nem tudo que é visível significa que não tem importância. Tem coisas que são fundamentais e às vezes está nos bastidores, não está sendo percebido. Tá? Então, base se refere ao fundamento, ponto de partida, estrutura. Olha os pontinhos que eu grifei. Aquilo que se utiliza como suporte, sustentação. Então, o suporte do que eu falo, da minha pregação, tem que ser bíblico. O suporte, né, o que sustenta o louvor na igreja, tem que ser a palavra de Deus. Não é apenas poesia. Não tem nenhum problema a poesia, a inspiração humana para criar poesias. Não tem nenhum problema. Mas estamos tratando como obreiros, né? Então, a nossa poesia bíblica, o nosso louvor, o nosso canto, ele tem que ter um sustento que vem da palavra de Deus. O que define essencialmente alguma coisa. Exemplo, né? Princípio. Discursos com bases capitalistas. Então, que são um exemplo. Então, alguém dá um discurso com bases. Qual é a base do meu discurso? Tem bases teológicas, tem bases em Paulo. Tudo que ele fala, o pastor vai fazer uma série de estudos com base em um teólogo tal, Agostinho, né? Ou vai ser uma série de pregações com base no Apocalipse. É o que está por trás de toda a série de estudos, né? Então, é da onde sai, tá? É a essência. Então, 10 encontros sobre Apocalipse. O essencial é o Apocalipse, né? Essa revelação das últimas coisas. No sentido figurado, reunião do que é essencial para, por exemplo, o trabalho é a base do sucesso, né? Que são exemplos, né? Aquilo do que se parte, a premissa. Então, aquilo do que se parte. Então, eu estou partindo da onde? É da onde eu começo a desenvolver a minha argumentação. Vocês já ouviram falar que quando alguém começa a argumentar, filosoficamente, politicamente, né, ele parte de um princípio. Se você quebrar o princípio da pessoa, você desmorona tudo que ele está falando, não é isso? Então a pessoa faz todo um discurso, falando, explicando, ensinando, só que ele partiu de um ponto, uma teoria. Partiu de uma teoria, aí vem um cientista e descobre que não é daquele jeito. Então, desmoronou tudo. Tudo que ele dizia foi por água abaixo, porque descobriu que o ponto de partida dele hoje não tem mais valor algum, está infundado, não é isso. Tá? Então, base significa da onde se parte. Então, da onde partimos? Da palavra de Deus. Por extensão, que se utiliza para argumentar ou julgar, não tinha base para criticar, né? Da onde se parte, né? Como que eu avalio se a minha igreja está correta, se o meu pastor está correto, se o professor da escola bíblica está correto, se a revista que adotamos está correta? Como que eu posso avaliar? Biblicamente. Então, estou me baseando na Bíblia, percebendo que aquela igreja ali é uma igreja que está se afastando da verdade. Mas você está criticando isso por quê? Vamos olhar o que a Bíblia diz. Então, a base do meu juízo, né? Por extensão, e aqui eu achei muito legal essa extensão, ó. Ingrediente mais importante. Aí o exemplo, em um bolo, a base de baunilha, né? Não sei quem assiste aqui, Todo Mundo Odeia o Chris, mas eu me lembro do episódio que ele não tem macarrão, ele não tem queijo. E aí ele vai até o Doc e ele fala, vou fazer macarrão com queijo sem queijo. Eu não sei como ele fez, porque a base é o queijo. Então, como vai fazer sem queijo? Então, como você vai comer um bolo de chocolate que não tenha chocolate no bolo? Então, se o bolo é de chocolate, tem que ter chocolate no bolo. Então, é o ingrediente essencial. Qual que é o ingrediente essencial do nosso ministério? Então, mesmo que não esteja aparecendo ali, não está tão visível, às vezes você nem usou a Bíblia. Olha, eu dou aula, uma das matérias que eu dou aula na escola é Educação Cristã. A gente tem 2 livros. Tem um livro fininho que usa muito a Bíblia, chama Ética Plena, aí usa a Bíblia e tal. E tem outro que chama Ética Comum. Aí trabalha vários conceitos, tá? De comportamento, do perdão, da pontualidade, um monte de conceito. E não usa nenhum versículo bíblico. Não usa um versículo bíblico. Mas todo o material é baseado na fé, na esperança e no amor. Todos os princípios apresentados sem usar a Bíblia, eles são bíblicos. Né? E é intencional. O material ele tem
ele tem dois materiais. Um é bem escancarado ali o uso de textos bíblicos, o outro usa. Então, se uma escola que não é evangélica adotar o material, ela tem uma ética cristã ali por trás. Percebe? E não é para enganar, porque todo mundo sabe o material, qual que está usando e de onde está comprando. Percebe? Então, o que eu quero dizer, a essência está ali. A essência é a fé, a esperança e o amor, conforme a Bíblia ensina o que é fé, esperança e amor. E aparecem exemplos da história, exemplos da ciência, exemplos da filosofia e por aí vai. Tá? Tipo de construção de alvenaria feita para sustentar as estruturas externas ou internas de uma construção, alicerce. Eu achei interessante, se a gente pensar, né, que a base, né, é o suporte ou estrutura. Mas se é suporte ou estrutura, não diminui a importância. E parece que diminui. Você olha um prédio construído, né? E você não vê, às vezes, os fundamentos do prédio, os quais, se não existisse, não teria construção do prédio, ele cairia. O nosso ministério, as nossas atividades, sempre a palavra de Deus tem que ser a base. Em alguns momentos será mais visíveis, em alguns momentos menos visíveis. Em algum momento, o irmão que está na porta, recebendo as pessoas com todo carinho, com toda atenção, dando honra às pessoas que chegam, né? Com todo amor, com toda solicitude. E ele não está falando nenhum versículo bíblico, mas a postura dele é a melhor postura de recepção que se tem, de servir. Talvez fazendo visita para alguém, levando uma assistência, ajudando uma pessoa, sem se aproveitar, talvez, do momento frágil da pessoa para forçá-la a se converter. Mas toda a sua ação tem uma base bíblica, percebe? Então, o que sustenta a base da onde está sendo construído é a palavra de Deus. Então, é isso que pensamos como base. E eu acho muito bonita a ideia da palavra servidor. Já mencionei uma vez aqui, igual, eu sou servidor público. Eu trabalho numa empresa privada e numa escola pública. Então, na escola pública eu sou servidor público, eu sirvo o povo. Mas todo mundo aqui disse que o obreiro é servir. Então, somos servidores de Cristo. Então, tudo o que fazemos como obreiros são serviços na obra do Senhor. Isto é, somos servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Todo mundo aqui é um servidor de Jesus. A diferença é que quando a gente é servidor público, a gente às vezes faz greve, critica, né? Quer um aumento, né? Protesta. A gente fica até mais à vontade, né? Não vou ser mandado embora mesmo, agora que eu vou criticar mesmo, né? Então a gente fica até mais à vontade, né? Mas servidores de Cristo, irmãos, são servidores de Cristo. Será que alguém está fazendo greve, pastor? Parou de fazer a obra de Deus? Vamos fazer greve. Quanto Deus não me abençoar, quanto não chover, Deus não abrir a janela do céu e mandar aqui uma riqueza, eu não começo a fazer o serviço de Cristo. Eu acho que tem gente fazendo greve. É servidor de Cristo fazendo greve. Não dá, né, irmãos? Não dá, né? Pastor, 5:30. Então dá para a gente trabalhar aqui. Irmãos, eu fiz o texto dessa vez menor, né, quase que a metade, pensando em acabar no horário certo. Né? Claro que o pastor Norival e o pastor Marcos e a igreja sempre deixou à vontade, a gente passa, é gostoso ficar falando das coisas de Deus. Né? Estava com um tempo apertado também, mas eu me senti satisfeito quando eu estava orando, fazendo, escrevendo, tinha outras coisas para colocar, mas quando eu concluí, eu me senti satisfeito. Satisfeito não por mim, sabe? Os irmãos conhecem a história do George Miller? George Miller, um homem que orava muito, né? E ele, quando tinha problemas, ele orava. E ele orava até que hora? Até o coração ficar em paz. E aí ele estava confiante que estava nas mãos de Deus. O que tem que acontecer, acontecerá na soberania divina. Se ele quiser livrar, ele livra. Se eu passar pela aprovação, vou passar. Mas eu orei, fiquei pacificado. Né? Então, eu tenho esse sentimento que era o que Deus tinha para nós. Então, vamos, mesmo sendo 5:30, dá para voltar e o que tiver para finalizar, a gente finaliza com tranquilidade, tá? Olha, pensando nisso, Mateus 9, 36 a 38, um texto que eu já usei uma vez aqui, mas agora com outro foco, tá? Vendo ele Jesus, tá? Estamos na página 5. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O texto fala, o Senhor da seara
E vamos entender que seara é a obra. Jesus está usando metáforas aqui. Jesus estava ensinando, pregando e curando. Uma multidão, pessoas endemoniadas, pessoas doentes, pessoas que não entendiam a palavra de Deus. Ele está ensinando, pessoas que se sentiam oprimidas pela religião. Ele ensinando, ele falando, ele aceitando pessoas. E mais gente começa a vir, ele está cansado, e ele vê aquela multidão, e aí ele fala isso, né? E ele fala para rogar ao Senhor da seara. Então, o que é a seara? É aquela multidão que ele está atendendo. Essa é a seara, aquela multidão. E ele fala que tem um Senhor da seara. Então a seara é a obra. Então existe um Senhor da obra, que é dono da obra, que é dono da seara, que é dono do trabalho. E 2, o texto fala dos seus trabalhadores, os ceifeiros, os pastores. Então, quem são esses trabalhadores? Os seus trabalhadores. São os obreiros. Então o texto fala de um Senhor da seara, um Senhor da obra, e os seus trabalhadores. Os seus trabalhadores são os segadores ou os obreiros. Somos nós hoje, né? Todo trabalho requer algumas técnicas, certo? Então, você começa um trabalho, você é enfermeira, você é professor, você é mecânico, você começa um trabalho, isso requer, né? Então, se eu for trabalhar lá para o Marcos, na tapeçaria, não adianta eu levar o meu apagador, o meu canetão, né, o meu livro de história, que não vai ter muita utilidade. Eu não sei nada de tapeçaria, mas ele vai começar a me ensinar, desde o básico, a como montar lá a estrutura do sofá, colocar o tecido, pregar, colar, não é isso? Vai me ensinar a técnica, porque ele é o senhor da oficina. E eu sou o trabalhador que cheguei lá, né? Olha o nosso raciocínio. Todo trabalho requer algumas técnicas. Jesus, no texto, esse que nós lemos, usa metaforicamente 2 tipos de trabalho. Ele fala de ovelhas exaustas que não tem pastor, então ele fala do pastor, e fala dos segadores. Segadores com S é ceifador, tá? Com C, quem é deixar todo mundo cego, que não é o caso, tá bom? Então com S, é o segador, no caso aqui é o que vai fazer a colheita, tá? Quando trabalhamos para alguém, precisamos seguir nossa atividade de acordo com os princípios por ela estabelecidos. Se eu chegar lá, fui contratado pelo Marcos, pastor Marcos, né? E se ele me ensinar o jeito de usar cola e pregar lá, e eu fizer diferente, eu vou estar sendo reprovado. Ele vai falar, não, você está fazendo errado, não é assim, né? Eu não posso fazer do meu jeito, eu tenho que fazer do jeito que ele vai me explicar, ok? Se o que fazemos para o Senhor da seara, logo deve vir dele as nossas bases. Se existe o dono da obra e nós somos obreiros nessa obra, é do dono da oficina que vem as instruções de como trabalhar nessa oficina. Ele é o dono da plantação, é ele que vai ensinar como eu vou fazer a colheita. Ele é o dono do rebanho, é ele que vai ensinar como eu apacento. Ok? E a Bíblia é a sua revelação escrita, que nos dá segurança, confiança e orientação. Então, aonde que está o manual do dono da nossa oficina para nos ensinar como ser obreiro em sua seara? Senão na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, né, ela deve ser base do nosso trabalho, porque ela é a palavra do dono da seara. E nós somos meros trabalhadores dessa obra. Nós não somos os donos para criar as nossas próprias técnicas. Claro, como eu já disse, nós temos liberdade para fazer aquilo que a Bíblia nos dá liberdade, mas sem tirar a base sobre a qual construímos a nossa liberdade. Então, igual aqui o púlpito, né? Tem uma base aqui, eu posso andar para lá, para cá, posso puxar para cá, né? O púlpito, né? Mas essa base aqui, ela está aqui. Eu vou operar aqui em cima. Então, da mesma forma, a palavra de Deus nos dá muitas bases e nos dá liberdades. Mas nós não criamos as bases. As bases são bíblicas. As bases é Cristo Jesus e nós aprendemos dele pelas Escrituras. Tá?
olha o texto de Timóteo, que bonito, e o que eu queria mostrar para os irmãos naquela hora, o texto está aí. Tá? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. E útil. A palavra de Deus tem utilidade. Útil. Para quê? Para o ensino. Para que mais? Para a repreensão. Para que mais? Para a correção. Para que mais? Para a educação na justiça. E parou? Não, a fim é finalidade. Com a finalidade de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem faz a obra? O obreiro. Para toda boa obra. Então, o que nos habilita para toda boa obra, senão toda a palavra de Deus que é inspirada e útil. Então, a palavra de Deus tem utilidades no nosso ministério que talvez a gente nem está se aproveitando, né? Nem se aproveitando melhor das utilidades. Ela te torna mais hábil, ela te dá mais habilidade. Se a gente pensar no texto de abertura, a habilidade e a palavra, né, manejar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem, que sabe aplicar, que sabe usar. Agora, como que a palavra de Deus se aplica nesse contexto, nessa situação, nesse momento, no meu país, na minha situação, como ela se aplica? Percebe? Então, que maneja bem a palavra da verdade. O Espírito Santo é o condutor da igreja. De novo, volta lá. Lembra eu falei, o que nos motiva, o Espírito Santo é a palavra de Deus. O Espírito Santo é o condutor da igreja. 1 Coríntios 12, 7 a 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Servir, tem uma finalidade que vai ter proveito. Tá? Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas e a outra, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Mais uma vez, a individualidade e a coletividade. Ele distribui a cada um como lhe apraz, mas lá no começo, para um fim proveitoso, que traz edificação para todos, né? E aí o meu raciocínio é, ora, se é o Espírito quem distribui dons, aí por isso aquela pergunta, qual é o seu dom? E essa é uma lista. Nós fizemos um estudo e vimos umas 4 listas de dons e vimos que existem outros dons, tá? Ora, se é o Espírito quem distribui os dons, aí qual é o seu dom? Habilidades, qual é a sua habilidade? Não deveria ser de sua palavra inspirada que deveríamos buscar as orientações de como agir em sua obra? Então, se a obra é dele, ele distribui como lhe apraz. Se existe um Senhor da seara, se o dom é ele que dá, vem dele. A Bíblia fala é manifestação dele. Não deveria ser da palavra dele aonde buscaríamos a orientação do nosso ministério? Benefícios de alinhar nosso ministério com bases bíblicas. E agora eu uso 7 argumentos. Eu ia deixar 6, porque o último eu repeti, né? Então, olha, benefícios de usar a palavra de Deus como base do nosso ministério. Por que isso vai te beneficiar? Por que isso vai ser bom? Né? Primeiro, temos paz interior, pois agimos em conformidade com os desígnios divinos. Primeira coisa é a paz. O mundo está caindo, todo mundo te ofendendo e xingando e não aceitando. Mas na hora que você deitar e dormir, você fala, não, mas eu estou confiante, porque não é a minha sabedoria, mas o que eu estou fazendo de acordo com a palavra de Deus. Então eu estou em paz. Mesmo que tudo pareça, mas não está prosperando, a igreja não está crescendo, o ministério não está indo avante, mas aí é com Deus. Eu planto, outro rega, é Deus que dá o crescimento, mas eu estou em paz, porque eu estou seguindo a palavra de Deus, não a minha palavra. Repito, não tem nenhum problema a gente buscar outros métodos. Vamos mudar a escola dominical para vir mais pessoas? A gente fez isso, foi, pastor? Nós tivemos naquela época a ideia de ser mensal, vai ter mais gente, mais pessoas, não tem problema. E foi bom, mas a base continua. A gente ensina a Bíblia, usa a Bíblia, né? A base continua.
Então mudamos o método, mas continuam as bases, não tem problema, né? Agora, se continuasse e não aumentasse o número de pessoas, paciência. Mas a gente está ensinando, né? 2, temos confiança de que o Senhor da Seara valida nosso trabalho. Ora, se eu estou lá na oficina do Marcos, do pastor Marcos, e ele me ensinou como prega, como cola, como monta, e eu fiz, ele vai olhar e falar, tá certo, aprovado, pode pôr para vender, valida. Né? Se você faz o que faz baseado na palavra de Deus, Jesus valida o seu ministério. Jesus, ele dá valor, ele valida, tá de ok. Você não é reprovado, você é aprovado. Apresenta-te a Deus, aprovado. 3, temos a confiança de que as nossas ações estão corretas. Né? Então, o que eu fiz está certo, não está errado não. Né? Está errado não. A igreja talvez não cresceu, é um momento de maior apostasia no bairro, na cidade, né? Tem igreja que está crescendo usando métodos que não são bíblicos, né? Prometendo que nem Deus promete, mas eu vou me manter fiel, né? Então você tem a confiança que as suas ações estão corretas. Nossa, mas o louvor que canta mais hoje não é esse, o que vende mais hoje não é esse. É aquele louvor que exalta o homem, né? Que põe o homem assim como o mais próspero, que diz que o diabo vai correr de você e você vai ser o cabeça, não vai ser cauda, não tem mais dor, não tem provação, né? Aceite Jesus, não sofra mais. Todos esses negócios assim, não, mas a Bíblia não é isso que está prometendo. Então vou fugir disso, vou manter um louvor que seja mais bíblico. Muita gente não gosta, mas é o correto. É o correto. Então, é um benefício. O benefício é você saber que você faz o que é correto. 4, temos uma direção e orientação clara da vontade de Deus. Deus fala em sonho? Fala. Deus usa um profeta? Usa. Mas a maior profecia com maior clareza que existe é a palavra de Deus. As escrituras são claras. São claras. Claro que tem textos que são complicados, não estou falando do anjo que tem uma cabeça de boi, uma cabeça de leão, uma cabeça de homem, uma cabeça de águia, com olho no corpo todo. Não é esse, não. Mas a Bíblia está cheia de orientações claras para a nossa vida, o nosso modo de agir. Então, buscar na palavra de Deus, nós temos clareza naquilo que nós temos para fazer. A palavra de Deus, ela tem direcionamento e clareza. E um detalhe, tá? Eu acho que todo mundo sabe, mas nunca é demais reforçar. Usar a palavra de Deus não é você abrir aleatoriamente assim, e aonde bater o olho é a passagem. Não é isso, tá? Usar a palavra de Deus é você ler e conhecer, buscar entender, se aplicar naquilo. É você ler intencionalmente, buscar entender o que Jesus ensinou, o que a Bíblia fala sobre o casamento, o que a Bíblia fala sobre os jovens, o que a Bíblia fala sobre o namoro, o que a Bíblia fala sobre o irmão que pecou, o que a Bíblia fala sobre como lidar com uma divisão, com briga, o que a Bíblia fala sobre família. Você encontra com clareza os ensinos bíblicos e você aplica no seu ministério, no seu dia a dia. Não é só o pastor. Vai visitar alguém, vai aconselhar alguém, você vai se deparar com essas situações. E você está numa seara, igual Jesus disse, cheio de ovelha exausta porque não tem pastor. Não tem pastor, não é um pastor da igreja, não tem alguém que abraça, não tem alguém que explica, não tem alguém que fala. Está cheio, irmãos, cheio. Eu encontro na escola, assim, jovens que falam para mim, eu falo tudo bem, não está bem não. Não tenho vontade de viver. Jovens que se cortam, que vêm falar, o que é isso? Ovelha sem pastor, não tem que apacenta, está cansada, exausta. Você vai encontrar na família, o vizinho, você vai encontrar no trabalho, você vai encontrar na rua, você vai encontrar no metrô, né? E aí, o que você sabe da palavra de Deus para aplicar naquele momento, naquela situação, naquele contexto? Tá? Então, 5, a sabedoria de Deus está conosco. Né? Não se estribe no seu próprio conhecimento. Né? Então, quando a palavra de Deus é a base do que você fala, é a sabedoria de Deus na sua boca. Sabedoria de Deus contigo. 6, temos confiança de que não atuamos sozinhos, pois o que fazemos é segundo a sua palavra. Bom,
quando você se baseia na palavra de Deus, o Deus dessa palavra está com você. Porque você não tirou da sua cabeça e não se baseia a partir de você, mas a partir daquele que é o regente maior. Então, se estamos baseados na palavra de Deus, então Deus ele vai contigo. E nós vamos ver isso depois, tá? Aqui no próximo tópico, tá? 7. Estamos de fato sendo discípulos, imitadores de Cristo, tá? Então, aqui eu iria tirar porque eu já coloquei lá, né, como nas outras argumentações. Mas eu entendo que isso também é um benefício. Para mim, eu ser chamado de discípulo de Jesus é um benefício sem tamanho. Assim, olha, parece com Jesus, hein? Tá parecendo com o mestre, né? Quantas pessoas já foram chamadas assim secularmente, né? Por exemplo, o Marcos contrata alguém lá e alguém olha o serviço da outra pessoa e fala, ó, tá parecido com o do mestre, hein? Não é um elogio, né? Alguém andando com o pastor Norival, tal, fala, tá ensinando igual ao mestre, hein? Não é um elogio, né? Então, você se parecer mais com Jesus, para mim é um benefício. Para mim é um grande benefício. Ok, então veja como é benéfico, traz muitos benefícios. O nosso ministério, o nosso serviço, né, ele ter uma base que seja uma base bíblica, uma base fundamentada nas Escrituras Sagradas. De modo algum, ser base significa que seja algo menor, né? Às vezes, como eu disse, ninguém está vendo, mas está ali, né? Inclusive, é dessa forma que muitas vezes nós somos agentes nesse mundo, como sal da terra, né? Não sei se os irmãos sabem, né? Mas os irmãos sabem, né? Os irmãos sabem, né? Mas dependendo do lugar eu falo, não sei se vocês sabem, eu falei isso semana passada, né? Eu estava com o meu notebook, tinha um monte de símbolo de super-heróis e tal, né? Tinha uma tela do Senhor dos Anéis no plano de fundo, um outro professor do meu lado viu, falou, você gosta? Eu falei, eu gosto, tal. A gente começou a conversar, né? Aí eu falei, você gosta também? Eu falei, gosto. Eu falei, esse universo tal é muito legal, né? Aí eu falei, você sabia que o J. Tolkien, né, o autor do Senhor dos Anéis, era amigo do C.S. Lewis? Ele falou, conheço, tal. As Crônicas de Nárnia, né? E aí ele começa a conversar, tal. E aí eu falei para ele, você sabia que o C.S. Lewis era um teólogo também? Ele falou, não sabia não. Eu falei, existe uma vasta literatura dele de teologia, um pastor, um teólogo, né? E ali já uma oportunidade de fazer uma ponte, né? E o J. Tolkien, que escreve O Senhor dos Anéis, certa vez ele disse para o C.S. Lewis, falou, olha, quando você fazer as suas obras de literatura, não deixa tudo muito explícito. Deixa as coisas meio implícitas na história para que as pessoas possam ir descobrindo, né? Isso na ficção, né? Nas obras de ficção, os significados. Percebe? Os significados. Então, as Crônicas de Nárnia é um livro cristão. Mas muita gente lê e não sabe. Não tem um versículo da Bíblia. O livro inteiro não tem um versículo. Tem um versículo. Mas depois que para quem conhece a Bíblia, você conhece um monte de paralelo com aquela obra de ficção, um monte de paralelo. Então esse é um exemplo de uma obra que tem base bíblica, profundas bases bíblicas, que ele usa da ficção e ele adentra o universo infantil, juvenil e até adulto. Tem muitos adultos que gostam da obra, é uma referência, né? Então esse é um exemplo para os irmãos notarem. Assim como nós podemos hoje ter, né, ainda que seja difícil, não é impossível, mas podemos ter bons políticos, podemos ter bons escritores, não escritores teólogos, escritores de ficção, diretores de filme, engenheiros, homens dos negócios, que vão ter uma base bíblica para o seu modo de viver. Seu modo de viver. E vai atrair pessoas que vai os admirar. E é uma porta tremendamente aberta para mostrar o que é um discípulo de Jesus, né? E aí, para quem aproveitar a circunstância e o momento, porque a seara é grande, poucos são ceifeiros, de repente é uma oportunidade de passar a foice, não para matar, né?
mas para levar a vida, para mostrar o Evangelho através daquilo que você faz, do seu modo de viver, do seu modo de ser, do seu modo de construir, do seu modo de administrar, na maneira, né, de ser. Né? Então, nós temos, eu falei, em algum lugar que está escrito, eu estava procurando de novo, o pastor Marcos comentou ali comigo, né? Tentei encontrar de novo aqui, mas a minha visão ainda está se ajustando para perto. Tá? Mas, assim, achei. Né? A Bíblia está lá na página 5, tá? No 1, 2, 3, quarto parágrafo, antes de 2 Timóteo. Tá? Finalzinho aí da citação de 2 Timóteo. E a Bíblia é a sua revelação escrita que nos dá segurança, confiança e orientação. Né? O pastor Marcos estava comentando, e depois o Moisés, sem ter conversado com o pastor Marcos, falou comigo a mesma coisa também. Né? Então, essa ideia, ó, de segurança, confiança e orientação, se você é bíblico, você sente essas coisas, sente seguro, uma segurança que o meu ministério, que aquilo que eu faço, né, é de acordo com a vontade de Deus, a orientação de Deus, eu me sinto confiante. Não a confiança arrogante, porque a minha confiança não está pautada em mim, está pautada justamente na palavra de Deus, do outro. O outro que eu digo, a palavra de Deus, não é aqui. Né? Então eu me sinto confiante e tenho orientação, não me sinto perdido. Às vezes, uma coisa que eu tenho aprendido. Irmãos, eu li um livro recentemente, né? Parece o pastor Norival falando, eu lembrei dele. Né? Irmãos, eu li um livro, né? É ou não é? É, né? Tá vendo? É. Irmãos, eu li um livro recentemente que falava sobre a oração, falava sobre o jejum, e falava uma coisa que eu não recordo de outros escritores falarem. Ele falava da importância de você ter momentos de silêncio. Silêncio. Com Deus. Silêncio, né? Porque às vezes a gente dobra o joelho, ora lá 10 minutos, 20 minutos, meia hora, e você fala e termina, fala amém, vai fazer os negócios. E às vezes a gente não para ouvir a voz de Deus. E eu acho muito importante, mas, mais uma vez, a Bíblia é genérica. A Bíblia fala de orar, jejuar, a Bíblia fala de meditar, e para nós é uma coisa oriental, né? O negócio de meditar é essa coisa de budista, né? A Bíblia fala de meditar, né? Muito. No Salmo, fala muito, né? Mas a gente acha que não é uma coisa bíblica, mas é, tá? Então, a gente precisa de momentos de ler a palavra com toda a reverência, né? Ou estudar, ler, estudar, orar, e ter momentos de silêncio e começar a meditar nos significados daquilo que você leu, da aplicação daquilo que você leu. Como que você traz isso que você leu? O que isso significa para o seu dia? O que isso significa para o seu ministério? Estamos falando de obreiros, né? Então, acredito que todo mundo que veio aqui, se é uma escola de obreiros, vem com a intenção ou a convicção que é um obreiro ou que quer ser um obreiro, né? Então, se fosse uma pregação, eu diria, o que isso significa para a minha vida? Né? Como numa escola de obreiro, você vai perguntar, orar, ler o Salmo 23, 24, 25, ler o Mateus 1, 2, 3, o pastor está pregando em João, né, os textos lá. Depois orar, parar e pensar o que isso significa para o meu ministério. Ou o que isso significa para a minha vida também, claro, de modo geral, mas no meu ministério. O que isso implica no meu ministério? Implica alguma coisa? Será que tem alguma coisa aqui que Deus está me dirigindo, me dando um norte, me norteando, né? Ainda que eu possa fazer muitas coisas do meu jeito, mas tem um direcionamento nessas palavras que eu ando lendo, estudando, meditando, pensando, né? Então isso é muito importante, irmãos, porque às vezes a gente não para, a gente está com a Bíblia, e uma coisa que, deixa eu tomar cuidado do jeito que eu vou falar, senão pode parecer que eu estou sendo contra, eu não sou contra, mas uma coisa que eu tenho uma certa reserva, fica mais bonito, né? É a leitura bíblica em um ano. Não tem nenhum problema, se você tem tempo para fazer a leitura, não tem nenhum problema. Mas eu tenho algumas reservas, por quê? Porque para quem está trabalhando constantemente, acorda cedo, pega o metrô, o ônibus e tal, e chega cansado e tal, aí você tem que ler, tem que dar conta daquilo, senão você vai ficando atrasado. E às vezes a gente lê correndo, e lê sem meditar, lê sem pensar, lê de um modo muito rápido. Né? E aquilo não vai ser meditado para ter um significado para a vida da pessoa.
Às vezes é melhor ler a Bíblia em 3 anos, ler um capítulo por dia, e parar para pensar melhor no sentido do texto, do que ler correndo em 1 ano. Claro, depende do tempo de cada um, é muito pessoal. Como que eu leio? Quando dá para ler mais, eu leio mais. Quando dá para ler menos, eu leio menos. Tento ler todos os dias. Tem dia que eu leio um capítulo, tem dia que eu leio 2, tem dia que eu leio 3. Sempre estar lendo, mas sempre uma leitura que seja não mecânica. Não mecânica. Né? Não vou ler para dar conta. Não, se ficar atrasado hoje, eu preciso ler correndo. Né? Ler tudo lá correndo e não lembra nem quem é as personagens da história ou o que está sendo ensinado lá. Então, pensar nisso é importante. Tá? Último item, última página, página 6. Nossa responsabilidade. Somos embaixadores de Deus. Ele fala por nosso intermédio. Então, a palavra de Deus como base do ministério do obreiro. Né? Então, todas as nossas atividades devem ser pautadas nas Escrituras, tem uma base. Né? Existem benefícios para isso. Né? Nós vimos aí os benefícios. Tá? E agora, nossa responsabilidade. Somos embaixadores de Deus. Então, texto bíblico, 2 textos bíblicos. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério é serviço, serviço da reconciliação. E, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É o nome de um livro, inclusive. Deus estava em Cristo, né? Reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores em nome de Cristo. Olha essa expressão, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Né? Deus nos entregou o ministério da reconciliação. É um serviço. Tá? E eu quero pensar de modo muito amplo. Aqui eu enxergo novamente uma aplicação muito geral, que independente se eu tenho um chamado mais para evangelista, ou para missões, ou para pastorado, ou para o ensino, ou para socorrer pessoas em necessidades, ou para ser um conselheiro, aconselhar, né? Ou para o louvor, ou para escrever, o nosso ministério ele deve ter palavra de reconciliação. Né? Esse reatar do homem com Deus e da manutenção dessa reconciliação. É curioso que Paulo escreve aos Coríntios, ele está falando para a igreja, em nome de Cristo, pois rogamos que vocês vos reconcilieis com Deus. Bom, então pensando nisso, nós temos esse serviço. Isso é muito amplo. Independente daquilo que você faça, de alguma forma você deve estar contribuindo para o ministério de reconciliação. O ministério é serviço, para o serviço de reconciliação dos homens com Deus. Seja edificando a igreja que se reconciliou e tem momentos de fragilidade, nós temos, nossas fraquezas. Ou seja, aqueles que ainda estão entendendo, não entenderam o evangelho, ou aqueles que não se converteram. Agora, Lucas 10, 16, antes do comentário que eu coloquei abaixo. Aí é Jesus falando, lá era Paulo, aqui Jesus, o próprio Jesus. Quem vos der ouvido, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Enquanto em 2 Coríntios, Deus fala por nosso intermédio, Deus Pai, aqui em Lucas é o Deus Filho, que é aquela voz que sai através da sua boca. Quem vos der ouvido, ouve-me a mim. Olha, a nossa responsabilidade. Deus fala através de você. Quem te ouve, ouve o próprio Cristo, o próprio Jesus. Somos discípulos, imitadores. Ok? Olha agora o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. Coloquei aqui em homenagem ao Moisés, que
adora Cristo acima de todas as coisas, mas tem uma admiração muito significativa pelo pastor Hernandes, que de fato deve toda nossa dignidade, porque é um instrumento de Deus, né? Mas ele comenta o seguinte, ó, o embaixador, ele comentando esse texto, tá? De 2 Coríntios, o embaixador é um porta-voz oficial. Ele comentando o que significa embaixador naquele texto, tá? O embaixador é um porta-voz oficial de uma nação no país estrangeiro. A palavra grega usada por Paulo para embaixador é presbeuem. Esse termo tem um rico pano de fundo. William Barclay diz que as províncias romanas estavam divididas em duas formas. Uma parte estava sob o controle direto do Senado e a outra sob o controle direto do imperador. As províncias pacíficas, onde não havia tropas, o exército, estavam sob a égide do Senado. As províncias perigosas, que eram sede das tropas romanas, o exército, eram imperiais. Nelas, o embaixador, o presbeltes, era o representante direto do imperador, o que administrava a província em favor do imperador. O presbeltes, ou embaixador, né, cumpria assim uma missão direta do imperador. Já vou continuar comentando, lendo aqui, mas veja, o Império Romano, ele cresceu muito e ele passou a ter terras. Passou a ter terras no norte da África, quase toda a Europa e grande parte do Oriente Médio. Então o Império Romano era enorme. Cidades, lugares pacificadas, se sujeitaram, aceitaram a dominação imperial, ficava sob a administração do Senado. Eram pacíficas. Tá? Ali já estava tudo dominado, acertado, conforme a lei romana. Lugares que havia focos de resistência, né, de tentativa de revolta, como acontece em Israel, né, aconteceu em Israel, lá em Massada, né, os romanos foram destruindo tudo. Na infância de Jesus também teve uma grande revolta. Tá? Então, lugares que tinham focos de resistência, de revolta, o imperador mandava um embaixador. Esse embaixador, ele tinha o poder de falar em nome do imperador, né? E de impor o império, de impor a dominação imperial. Então o embaixador, ele falava em nome do imperador. Então o embaixador é aquele que fala não a sua vontade. Então nós temos que pensar também na não é aula do serviço público, hein? Nem aula de política, mas aí é parecido. Temos que pensar na impessoalidade do cargo. Né? Então, eu como professor da rede municipal, não é o Alexandre, é o professor, o diretor da escola não é o fulano de tal. Aquela figura não é pessoal. Assim como o político também tem o princípio da impessoalidade para o poder executivo, assim como para a administração pública como um todo. O poder não é da pessoa que é o presidente. Não é o Luiz, não é o Jair, não é a Dilma. O poder está no presidente, é o cargo, é impessoal, ou deve ser, ou deveria ser, a impessoalidade do cargo. Por isso que eu não posso favorecer um parente, favorecer um filho, favorecer um empresário amigo. O poder está no cargo, não é a minha pessoa, é o cargo, eu represento aquilo, né? Assim como o diretor de escola ou qualquer outro administrador. Bom, o embaixador, ele fala em nome do imperador. Não é a sua vontade, não é a sua palavra, não é o seu interesse. Ele está ali representando o poder maior. Ele fala em nome do imperador. E agora, continuando a leitura, né? Aí nós temos aqui um outro comentarista, o Warren, o Wersby, diz que este mundo encontra-se rebelado contra o Senhor. Porque veja só, Paulo escreve na época desse contexto. O embaixador estava nas terras mais rebeldes, né? De resistência. Então,
usando a metáfora, que para eles era mais clara do que para nós falamos apenas da questão do embaixador, né? Que é o nosso contexto que a gente sabe. Mas quem lia Paulo pela primeira vez, sabia que o embaixador estava nas terras de resistência, de não aceitação. Então, fazendo o paralelo, diz que este mundo encontra-se rebelado contra o Senhor. No que se refere a Deus, o mundo é uma província imperial. Porque o mundo não aceita o evangelho, resiste à dominação do reino de Deus. Não aceita o reino de Deus, resiste ao reino de Deus. As pessoas querem ser governadas pela sua própria carne e, apesar de não ser claro, mas preferem ser governadas pelo maligno, porque o maligno lhes oferece os prazeres deste mundo. Ainda que ele não se mostre assim, mas as pessoas preferem não se curvar diante de Deus, e aí não dá para ter dois senhores. Se rejeitou o Senhor, Criador, o nosso Deus, automaticamente se curvou ao outro senhor deste mundo, né? Então, esse mundo é como uma província romana. Assim, Deus enviou seus embaixadores, mas agora com uma diferença. Enquanto que o embaixador romano estava lá com a força da espada para sujeitar o lugar ao Império Romano, nós, como embaixadores, levamos a mensagem do ministério da reconciliação. A reconciliação. Para declarar a paz e não a guerra. Rogamos que vos reconcilieis com Deus. Não à força, nós rogamos, suplicamos, dizemos, olha, converte, se arrependa. Nós rogamos. Que grande privilégio ser embaixador do céu para os pecadores rebeldes deste mundo. Né? Hernandes Dias Lopes, é comentário a 2 Coríntios. Né? E aqui, o que isso tem a ver com o ministério, o nosso ministério, ser baseado na palavra de Deus? Tudo, tudo. Porque nós não falamos por nós mesmos, mas como se Deus exortasse por nosso intermédio. Quem vos ouve, ouve-me a mim. Né? E o cânon, a palavra de Deus, a revelação está encerrada, fechada. Né? Deus pode se manifestar, evidentemente, de formas variadas, com dons variados. Mas a revelação máxima, inspirada, já foi selada, é a palavra escrita, a palavra de Deus. E se você é embaixador, se o seu ministério como obreiro é o da reconciliação, de ser embaixador, então lembre-se, você fala em nome do imperador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se somos embaixadores de Deus, representantes de Cristo e suas testemunhas, e aqui de novo, né, testemunha, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão receber poder para isso. De novo, Espírito Santo e palavra. Recebereis poder. O poder do Espírito vai vir mover vocês. E vocês vão ser testemunha. Você vai ser testemunha do quê? Ainda que a palavra testemunha significa Marte, eles dariam até a vida por isso, mas nós vamos testemunhar quem é Cristo. E quem é Cristo, senão aquele conforme o Evangelho relata. Porque senão vamos apresentar um outro Cristo. E aí Paulo já falou que isso é um grande problema. Quando alguém fala, ó, esse Cristo aí não é o Cristo que eu vos anuncio. Tem alguma coisa estranha aí. Né? Então, não somos chamados para agirmos por conta própria, para impor nossas ideias e nossos conceitos. Antes, com enorme temor, devemos agir e falar com a consciência de que somos porta-vozes de Deus. É algo tão sério que chega a dar medo. Né? É algo tão sério que chega a dar medo. Né? Vocês já viram aquele problema quando alguém dá um recado não assim muito certo do que a outra pessoa mandou falar? Você manda alguém falar uma coisa, acontece dentro de casa, né? Você chama o filho e fala para a mãe tal coisa. Se ele não contar direito, vai sobrar para você, né? Se não contar direito, vai sobrar para você. Então é melhor contar direito. Então, já viu, né? Alguém, o pastor, né? Oh, não vou estar no culto hoje. O pastor liga lá para o Zé, fala, Zé Luiz, dá um recado lá na igreja. Né? Vai falar em nome do pastor. Né? E se ele não dá o recado direito? Né? Então, quando a gente fala em nome de alguém, a gente está pensando, não, vou falar o que a pessoa disse, estou representando o que ela quer. E isso é de dar um grande temor, e por isso que eu não entendo como tem pessoas que pregam sem se prepararem.
As pessoas pregam a olho, abre a Bíblia na hora, falam o que dá na cabeça. Isso é um perigo enorme, porque eu estou falando em nome de Deus. E isso aqui, biblicamente, nós vemos que é uma verdade. Quem te ouve, ouve esperando receber uma palavra de Deus, e você não vai falar acertadamente o que a palavra de Deus ensina. E eu falei de pregar, mas não é só pregar, o seu ministério como um todo. Você está representando Cristo. Você está representando Jesus através do louvor, através do socorro, através do conselho, através da palavra, através da orientação, através do pastoreio, através do que você escreve, do que você publica, em rede social, do seu jeito de agir. É? Você quer que as pessoas vejam mais de Cristo em você ou mais de você em você? Então, quanto das suas publicações, o quanto do que você diz, o quanto que você fala, você poderia dizer, Cristo valida, sou embaixador dele. Ou quanto fala, não, isso aqui foi de Cristo, isso aqui é meu. Eu acho que seria interessante a gente começar a ter mais palavras que poderiam ser validadas como sendo de embaixadores de Cristo em uma província imperial que está rebelada contra Deus. Né? Apesar de dar medo, porque dá medo, né? Falar em nome de Deus, se eu falar errado. Falar errado não é erro de português, não é nada disso. Falar errado é falar o que Deus não disse. Falar o que Deus não disse, ensinar o que Deus não disse, ensinar errado para o povo. Né? E agora, dá medo. Como vence sem esse medo? Ora, é muito fácil, é justamente o que eu estou falando. Né? Mas é justamente por agirmos e falarmos baseados na palavra de Deus que com coragem, confiança, ousadia, podemos e devemos cumprir nossa vocação. Então, apesar de dar um grande temor, imagina ser convidado a falar, é convidado a dar aula para os jovens. Porque eu estou ensinando para esses jovens, estou ensinando em nome de Deus, eu estou ensinando em nome de Jesus. Esses jovens, qual que é o seu desejo? O que você quer para os seus jovens da escola bíblica, para as suas crianças da escola da igreja? O que você quer para as pessoas que estão te ouvindo, as pessoas com quem você trabalha, não dentro da igreja, né? A obra de Deus é muito ampla. No trabalho, com o vizinho, na rede social. Usa aí esses instrumentos. O que você espera dessas pessoas? Que elas recebam palavras que são de Deus, que mude a vida delas? Que as direciona para o caminho correto? Bom, então, aí cabe a gente pensar, será que eu estou direcionando ela para o caminho do reino de Deus, para o que é reino de Deus, de fato? Então, é de dar um grande temor, mas se de fato eu busco me basear na palavra de Deus, eu venço o medo com a confiança que eu estou falando aquilo que a palavra de Deus me permite falar. E aí eu passo a ter coragem para falar ainda redobrada, porque essa é a palavra do Senhor. Ainda que nós hoje não temos, pelo menos a maioria, né? Não temos aquela liberdade de falar como um profeta do Antigo Testamento, que era muito bonito quando dizia, assim diz o Senhor. Nossa, aí vem coisa forte. Assim diz o Senhor. Né? Bom, nós não falamos como profeta naquele sentido. Mas quando você prega, ensina, exerce seu ministério, até o louvor, mas o louvor, a letra não foi eu que fiz, mas você que está cantando. Você está também falando, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Porque você é como se Deus por nós exortasse. E ainda que Paulo tenha como se, Jesus é muito mais claro quando diz, né? Quem vos ouve, a mim me ouve. Olha que responsabilidade. E aí a gente volta lá para o comecinho do ide. Né? Jesus fala ide, né? Ensinai a guardar tudo o que vos tenho falado. Então, o nosso ide é para continuar o ministério de Cristo. Cristo sobe aos céus, mas o ministério não acaba. O ministério continua em nós. Porque agora que Jesus foi, e agora Jesus? Você não vai ensinar mais nada? Não, agora é assim, ó. Quem vos ouve, a mim me ouve. E eu vou continuar falando através de vocês. Mas não falem de vocês mesmos, falem da minha palavra. O Espírito Santo vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Espírito e palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus. E a nossa conclusão, que eu só fiz uma pergunta, eu gostaria de ouvir dos irmãos. Né? Agora, os irmãos falarem mais um pouco.
Pode levantar a mão, comentar, falar, tá? Mas tem uma pergunta aqui. O que eu preciso para ter base bíblica? Né? O que eu preciso para ter bases bíblicas? O que é necessário? O que nos falta? Ó, irmãos meus, Bíblia. O que nós precisamos, irmãos? O que nós precisamos? Precisamos de escola bíblica? Precisamos de cursos de formação para obreiros? Precisamos gastar nosso dinheiro para comprar livros que traga, talvez, comentários da Bíblia? Precisamos ouvir boas pregações, boas mensagens, boas exposições? Precisamos, nós mesmos, lermos diretamente da fonte, né? Porque é muito gostoso ler o comentário, como do Hernandes, amplia, né, nossas percepções, isso é fundamental. É muito bom ouvir o pastor pregando, aquela mensagem maravilhosa, é muito bom fazer um curso, um seminário, mas não esqueça a fonte está na sua mão, tudo está saindo daqui. Então, o Espírito Santo, ele te ilumina para entender, ore. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, né? Tiago, lá no capítulo 1. Então leia, medita, busque entender, compreender, ame a palavra, medita de dia e de noite, diz a palavra, né? Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. Se você não sente prazer, peça a Deus. Para ler a Bíblia é um sufoco, né? Eu ouvi é uma piadinha de rede social, tá? Mas diz que é verdade, tá? Diz que uma irmã chegou para o pastor e falou: pastor, eu estou com um problema sério, não conseguia dormir, de jeito nenhum. Tomava um monte de remédio, não resolvia. E graças a Deus descobri como resolver o problema através da Bíblia. Eu falei: como, irmã? Aí eu começo a ler a Bíblia, dá um sono terrível e já durmo. Né? Então, se é o caso, vamos repreender, né? Vamos orar. Que nessa hora é para a gente vencer o sono. Claro, aí volta o que eu falei, nós temos nosso cansaço, nossas dificuldades. Então, se você não sente prazer em ler a palavra, peça a Deus. Deus, é a sua palavra, eu quero sentir prazer em ler isso daqui. Quero sentir vontade de ler mais. Eu gosto muito de assistir série. Nossa, fico lá no sofá, nossa, Netflix não pode faltar em casa. Né? Então, eu fico lá horas. Deus, eu quero sentir o mesmo prazer lendo a sua palavra. Passar horas lendo, meditando, pensando, né? Nas coisas do Senhor, porque essa palavra é viva. Né? Então, ora, peça a Deus, né? Leia você mesmo, busque, assuma compromissos, né? E vença o obstáculo, apesar de eu não ser tão favorável a essas leituras de um ano, mas eu sou, com certeza, e é bíblico, que você leia constantemente, todo dia, meio capítulo, um capítulo, mas leia constantemente. Leia constantemente. Dentro do tempo que você tem, com uma qualidade, né? Hoje vai dar para ler só meio capítulo. Leia um meio capítulo. Vou ler só uma passagem. Leia uma passagem. Dicas minhas, leia com sequência. Frequência e sequência. Não leia aleatório. Hoje li o Salmo 23, amanhã li João capítulo 5. Tenta ler para você entender o contexto como um todo. Vou ler João, né? Mesmo que você não tenha habilidade ou a facilidade de ler de Gênesis e Apocalipse, leia livros. Nossa, é difícil ler Deuteronômio. Vou ficar esse ano lendo João, os evangelhos, passar o ano lendo os evangelhos. Mas leia, medite. Depois que lê, ora e para um pouco para pensar. Faça perguntas para o texto. Deus, o que significa esse texto literalmente lá? Igual aqui, 2 Timóteo, que nós lemos 2,15. Era Paulo escrevendo para Timóteo. Então, o que significa aqui? Depois, pense, e o que significa para mim hoje? Para mim hoje. O que daqui serve para eu ensinar para outras pessoas? Né? Esses diálogos com o texto, sabe? Tem alguma coisa aqui que é uma instrução, é um mandamento? O que esse texto está ensinando? O que se aplica no meu ministério, na minha igreja? Então, você tem esses momentos assim. Então não é só ler a Bíblia, ler. Não, é ler, meditar, estudar, buscar conhecer, gastar tempo, gastar dinheiro, às vezes, com compra de curso, de material, né? Gastar roda de conversa. Né? A gente falou cadê o Zé? Falamos do irmão Geraldo. Uma coisa que a gente fazia, lá, tinha alguns irmãos, a gente se reunia às vezes para ver um filme. Bíblico ou não bíblico, um filme. E depois a gente ficava conversando
o significado daquele filme, e aí a gente usava a Bíblia, dialogava, o que ensinava, conversava. Tinha uma roda de irmãos, fizemos pouco, uns 4 encontros, mas fizemos. Então, sei lá, um grupo de estudo, duplo de estudo, mas é preciso gastar tempo com as Escrituras. Ganhar tempo com as Escrituras. Acho que fica melhor assim. Né? Irmãos, e pensa nessas coisas, olha. Nós pensamos então, ó, todas as nossas atividades precisam ter bases bíblicas. Concluindo então, todas as atividades precisam ter base bíblica, e se pensa, não tão fechado, né? Mas pode ser de um modo mais aberto, tá? E Deus vai te surpreender. Moisés estava lembrando de Filipe, naquele caminho deserto, né? Deus vai te surpreender, vai para o caminho que está deserto. O que vai ter lá? Não sei, mas vai, né? Aí, o anjo fala, né? E o Espírito fala, aproxima desse carro. Aí, ele ouve o homem lendo Isaías, né? E o Moisés estava comentando. Então, a partir daquele texto é que ele explica. Então, veja como ele conhece a palavra. A partir dali, ele explica, né? Então, as nossas atividades precisam ter bases bíblicas. O modo como você atende na cozinha, no lanche, né? Tudo, gente, tudo, né? E vale lembrar que o nosso ministério não é preso nas 4 paredes, né, Moisés? Né? A gente é ativo, deve ser obreiro dentro e fora. A seara é grande. As ovelhas que precisam de pastor estão dentro e fora, né? Dentro tem um pastor Norival, né? Mas você também, não é só ele, não é só o pastor Norival, você também somos membros uns dos outros. Você talvez seja um instrumento para aconselhar, ajudar pessoas também aqui, né? Então, e nós vimos depois benefícios de agir com base bíblica, um monte de benefícios. Como é bom você ter a consciência tranquila que você está agindo em conformidade com a palavra de Deus. Isso vai te dar segurança que Cristo valida o que você faz, que Ele anda contigo, é a sabedoria de Deus através de você. Então isso dá uma convicção, uma coragem, força para prosseguir, mesmo quando as coisas não estão caminhando bem, mesmo quando parece que não prospera, não melhora, mas você está fazendo, não é para você, não é o seu negócio, né? Se os negócios do pastor Marcos estiverem prosperando, vou abrir mais 2 lojas. Se não estiver prosperando, vamos mudar de ramo. Agora aqui não dá, irmão, porque a oficina não é minha, né? A seara não é minha, a seara é do Senhor. Diminuiu as pessoas da igreja, vou fechar a igreja. Não fecha nada. Continua orando, pregando, ensinando, né? A obra é dele, eu só estou aqui servindo, né? E, por último, a nossa responsabilidade, né? Todos que estão aqui, indiretamente, assumiram um grande compromisso com Deus, hein? Todo mundo que veio hoje e nos outros encontros, você disse, direto ou indiretamente, eu sou um obreiro. Em encontro de obreiro, você falou isso. Então você tem uma grande responsabilidade, porque você é embaixador de Deus. Embaixador de Deus. Como se Deus exortasse por seu intermédio, buscando a reconciliação. Não a divisão, não o afastamento, não a separação. E quem vos ouve, a mim me ouve. Amém? Bom, então agora eu devolvo para nosso querido pastor Norival. E ele vai fazer os encerramentos. Sim. Deus abençoe, irmão. Paz, amados.